Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Que legal, a gente está aqui em mais uma sexta-feira para falar de um assunto hoje muito interessante. Vamos falar sobre os mecanismos de doenças e saúde. É muito legal esse tema. Vem com a gente porque ele já está aqui, o nosso querido professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, comandante desse programa. Diga lá, doutor! Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia o programa O Mundo da Criança. Nesta sexta-feira estamos aqui para falar sobre os nossos filhos, sobre saúde, sobre a maneira de prevenir situações que desagradam nós como papais, como vovós, né, Marcos? Que quando envolve os nossos filhos. Nós estamos falando aqui sobre os mecanismos de doenças e saúde, como você bem anunciou, Marcos. O que é isso? O que a gente quer é orientar, dar alguns conceitos, alguns valores, de tal forma que os papais, as mamães, claro, as nossas queridas vovós, possam entender por que a gente fica doente. E para a gente falar isso, é claro, a gente precisa conceituar algumas coisas, Marcos, relembrar algumas coisas que a gente sabe que o papai e a mamãe muitas vezes já conhecem esses conceitos. Mas para falar mecanismo de doenças e saúde, a gente tem que conceituar os dois. Então, saúde é uma coisa classicamente bem definida pela Organização Mundial de Saúde. É o perfeito equilíbrio. Qual? Orgânico, físico, emocional e até espiritual para aqueles que creem. Esse perfeito equilíbrio, isso é saúde. Quando desequilibra isso, nós temos as doenças. Mas uma maneira assim, Marcos, simples de explicar, é essa maneira que eu vou colocar aqui na tela. Primeiro assim, olha, doença, para a gente falar em doença, nós perder o equilíbrio, aquele equilíbrio físico e emocional que nós falamos de saúde. Mas o que é isso dentro do organismo, Marcos? Isso chama homeostase. Então, o que é a homeostase? Veja, é aquele organismo saudável. O que está acontecendo nesse organismo saudável que significa ausência de doença? Nesse organismo saudável existe o seguinte, Marcos, um perfeito equilíbrio. Isso chama homeostase. Perfeito equilíbrio de quê? Dos fluidos do organismo, das células do organismo, dos órgãos do organismo, dos sistemas do organismo. Então, a homeostase é a habilidade de manter o meio interno, o nosso organismo, em um equilíbrio quase constante. Coisa simples. Temperatura nossa varia pouco. 36,5, 36,8, 37. Acima disso, desequilíbrio, doença. Certo? E o equilíbrio é perfeito, é maravilhoso isso. Isso independente, esse equilíbrio interno, que você tem no cérebro, os centros reguladores, ele é independente, Marcos, das alterações que ocorrem no ambiente externo. Então, esse equilíbrio que a gente tem dentro do organismo é o contrário de doença. Quando você perde essa homeostase, quando o organismo entra em desequilíbrio, quer dizer, ele não consegue manter constante os valores básicos dentro do organismo, isso então passa a ser doença. Então, quando é doença? Doença quando nós perdemos, quando há um desequilíbrio na homeostase. Homeostase, vou repetir, é esse meio interno que mantém um equilíbrio perfeito, constante dos fluidos do organismo. Você perde isso, você entra numa situação de doença. E é claro, a gente assim, Marcos, porque é claro que você tem medo do quê? Do filho. Você quer saúde dele, né? E a saúde é isso, quando ele tem os líquidos, os fluidos do organismo em perfeito equilíbrio, no equilíbrio constante, independente do que está acontecendo aí fora, o meio ambiente. Coisa simples, nós tivemos frio aí esses dias, mas a temperatura do organismo manteve-se constante.
Se você subiu a temperatura, você começou a ter um sintoma de febre. Se você diminuiu a temperatura, você passou a ter uma hipotermia. Criança pode ter hipotermia em função de algumas situações, principalmente os bebezinhos pequenininhos, ou outras situações de algumas doenças do sistema nervoso central, que compromete o centro termorregulador, você pode ter uma hipotermia. Então isso, você perdeu esse equilíbrio interno, certo? Então isso é doença, é sintoma de doença. Alguma doença tem que fez com que a temperatura variasse. Agora, fez frio esses dias, a temperatura teve que se manter constante, senão o cara está doente, não tem jeito. E assim todas as situações que envolvem os nossos órgãos, os nossos fluidos, as nossas células, os nossos sistemas, né? E doenças, nós estamos sempre em um potencial de risco em relação às doenças. Os mais comuns, que os papais mais vivem e têm medo, são as doenças infecciosas, né? Então, para prevenir doenças infecciosas, nós temos uma grande arma, uma arma assim extremamente interessante, que são as vacinas, né? Então, as vacinas previnem e evitam com que os nossos filhos fiquem com paralisia infantil, doença infecciosa, com meningites, com pneumonia, com situações, o sarampo mesmo, a rubéola, cachumba, coisas que já existiram no seu tempo, Marcos, como coisas mais graves. O seu tempo é o tempo certamente do sarampo, doença que era causada por vírus. Hoje ninguém mais vê sarampo. Sarampo matava muita gente, uma das principais causas de mortalidade infantil. Então são doenças infecciosas, quer seja, a etiologia pode ser bactérias, por exemplo, uma pneumonia, uma meningite, uma osteomielite, coisas assim mais graves, né? Que você tem um antibiótico para combater, ou doenças infecciosas por bactérias mais simples, como uma amidalite, uma faringite, certo? E uma infecção de pele, e às vezes até uma infecção de intestino. São coisas assim, bem documentadas e mais comuns, tem coisas mais raras, mas as vacinas previnem contra essas situações que já foram razões de mortalidade infantil, causas de mortalidade infantil, assim, de maneira muito triste. Então, a doença você perde a homeostase, há um desequilíbrio do meio interno. Doença infecciosa, a mesma coisa pode ocorrer com doença autoimune, pode ocorrer com as doenças genéticas, pode ocorrer com as doenças metabólicas. Marcos, pode ocorrer com as doenças oncológicas, como as neoplasias. Mas criança tem isso? Claro que tem. Felizmente, não são umas coisas assim comuns, como é doença infecciosa, graças a Deus. Mas existe. Então, tudo isso, todos esses grupos de doença, significa o seguinte: olha, tem uma alteração da homeostase, certo? Então, daí a gente falar em doença. Uma maneira simples de representar isso, Marcos, é isso aqui, olha. Essa figura mostra muito bem. Olha, aqui em verde, embora não seja assim muito simpático ao verde, você sabe por que razão, né, Marcos? Você tem aqui um equilíbrio, aqui, olha, uma balança em perfeito equilíbrio, certo? Isto é homeostase, isto é uma condição de saúde. Quando essa balança se desequilibra, nós temos doença. Então, homeostase é esse equilíbrio aqui, olha, dos fluidos do organismo. Alterou esse equilíbrio, é como uma balança em que um prato pesa mais que o outro, uma balança desequilibrada. Isso é doença. Qualquer situação que é claro que independe de nós, ninguém facilita para ter uma pneumonia, uma meningite, uma doença infecciosa, muito menos uma artrite, muito menos uma doença autoimune, ninguém facilita para isso, mas pode ocorrer. Qualquer uma dessas doenças significa isso, uma balança desequilibrada. Então é sobre esses mecanismos de doença, a alteração da homeostase, o que leva a isso é que a gente vai
conversar com o telespectador, Marcos, e com o teu apoio sobre os mecanismos das doenças. Então a gente já volta, fica aí com a gente. Nesse segundo bloco a gente vai dar uma orientada e orientar o telespectador, o papai e a mamãe, para entender o que acontece quando o filhinho fica doente. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e voltamos para o segundo bloco do Mundo da Criança aqui no seu Canal 4. Não saia daí, até já. Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos maternais. Aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência. Que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Já estamos de volta com o Mundo da Criança de hoje, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Que legal, falando hoje sobre os mecanismos de saúde e doença, ou de doenças e saúde. O professor Francisco está dando uma aula aqui pra gente, ele já está aqui, ó, para esse segundo bloco. Diga lá, doutor. Voltamos, Marcos, segundo bloco, muito legal, sexta-feira, você telespectador que sentou aí agora e está nos assistindo. O que você está falando hoje, Francisco? Tanta coisa que você fala em tantos programas aí, o que você está falando hoje? Eu estou falando, gente, sobre uma situação que é o mecanismo das doenças e da saúde. E para falar isso, a gente fez aqui um esquema, uma ilustração de que é doença e do que é homeostase. O equilíbrio do meio interno é homeostase, é uma balança bem equilibrada, a doença é o meio interno desequilibrado. Agora, o que leva a isso, Marcos? Como é que a gente pode apresentar isso? Não é uma coisa assim, claro, não é consciente. Eu não quero ficar doente. Eu ouço muito das mães, mas eu não quero que meu filho fique doente. Ninguém quer, né? Você não quer ficar doente, eu não quero. Marcos, tenho certeza que você, com essa força, com esse tamanho todo e com essa cabeça pensante que você tem aí, muito delicada, você também é dos nossos que não quer ficar doente, tenho certeza disso. Tá? Mas o que leva a gente a pensar em doença? Quais são os mecanismos de doença? Então a gente colocou um quadro assim muito complicado, sabe? Porque tem várias coisas que envolvem os mecanismos de doença e saúde. Várias coisas, sabe? Primeiro, Marcos, eu quero falar assim sobre a genética, sabe? Depois a gente vai dar mais alguns detalhes.
Mas a genética da pessoa é uma coisa assim maravilhosa, muito interessante. Quando que isso acontece, esse aspecto da genética da pessoa? Veja, lá no comecinho, é o primeiro passo da vida. Óvulo e espermatozoide se uniram, formaram uma outra célula, o ovo, e aí a genética está determinada. Quer dizer, se você herdou um X, um cromossomo X da mamãe, que ela só tem X, e um cromossomo Y do papai, você vai ser do sexo masculino, já está definido. Isto é a genética. Se você herdou um cromossomo X da mamãe e um cromossomo X do papai, você vai ser uma menininha. Já está definido aí no comecinho, né? Então, todas as outras coisas, Marcos, essa combinação de genes do papai e da mamãe é a genética da pessoa. Essa combinação, ela é responsável. Daí já, olha, essa combinação já definiu o sexo, já definiu a cor do olho, já definiu o tipo de cabelo, já definiu, às vezes, até comportamentos. Enfim, são detalhes assim que é muito interessante, que essa definição que é tão precoce, Marcos, lá quando se une o óvulo e o espermatozoide, isso já é uma coisa assim que faz com que se define aí a individualidade. Eu acho esse mecanismo que depois células vão se multiplicando, vão se diferenciando em órgãos, em sistemas, tudo de um perfeito funcionamento que é até emocionante, né? Isso garante a individualidade. E a individualidade, Marcos, se você perguntar para mim, Francisco, qual é a coisa mais interessante que você vê nesta vida? Como pediatra, Marcos, eu vejo que a individualidade, cada um é cada um. Às vezes você atende gêmeos, nossa, um cresce, o outro não cresce, um tem um olho claro, outro tem olho preto, um é mais moreno, o outro mais loiro, enfim, um acaba sendo, Marcos, até assim, santista e cai para a Série B, o outro é corintiano, não cansa de perder, mas são coisas assim maravilhosas, que cada um é cada um. Um gosta da banana, o outro já não gosta da banana. São comportamentos diferentes, prazeres diferentes, dons diferentes, né? Muito interessante. Então isso já começa aqui na genética. E essa genética tem a ver com o desenvolvimento de saúde e de doença. Então a gente pode dizer assim, olha, seu filho tem uma alergia a leite. Aí se pergunta, alguém da família tem? O pai levanta a mão lá. Olha, eu tive. Eu até hoje, quando eu tomo leite, eu não estou legal. Ou a gente pergunta assim, olha, isso é uma asma. Alguém tem asma na família? A mãe, olha, eu chiei demais. Tudo isso é familiar, quer dizer, tem a ver com a genética da pessoa. Então, aí é que a gente começa, é o princípio, Marcos, do desenvolvimento das doenças. A gente fala, pô, essa doença é de família, essa doença é hereditária. Além das alterações que esses genes podem sofrer logo no começo, ou podem já vir alterado da mãe, podem vir alterado do pai, né? Mas esses genes podem sofrer algumas alterações, chama-se variantes, ou mutações. E aí você tem os transtornos, as doenças genéticas, as doenças metabólicas, etc. Então, a genética da pessoa tem muito a ver com esse mecanismo que nós estamos querendo passar isso para o papai e para a mamãe, entender porque às vezes os filhos ficam doentes. Os pais ficam às vezes chateados, olha, poxa, mas ele tem asma, sabe? Ou assim, ele tem uma outra doença, por exemplo, uma doença celíaca. Isso é genético, né? Começou aqui, né? Ou então ele não tem nada, é saúde, o pai e a mãe são saudáveis, tal, a criança cresce, também é genética, saúde, né? Não é só a doença que é essa genética, mas a saúde, essa combinação de genes é uma coisa maravilhosa, né?
E isso tem influência, Marcos, a sua genética tem influência sobre o sistema imunológico. Esse é um sistema assim, difícil de entender, certo? Difícil de compreender, mas é o sistema imunológico responsável pelas situações de defesa do organismo. A imunologia é o mecanismo, é o estudo dos mecanismos de resistência da pessoa. Então, a gente tem muitas bactérias, entramos em contato com muitos vírus, mas você não fica doente, certo? Porque você tem um mecanismo, um sistema imunológico que o defende. Vários órgãos, várias células, certo? Muitas, distribuídas por todo o corpo. E isso aí, esse mecanismo, quando se alterou esse mecanismo de defesa, aí nós vamos ter doença. Então, o sistema imunológico, ele tem, além de ser um elemento de defesa, Marcos, é interessante, existem as doenças chamadas autoimunes, como nós mencionamos. Doenças contra o próprio organismo, por alterações de quem? Do sistema imunológico. Como é que isso acontece? Esse sistema imunológico perde a homeostase, Marco. Ele deixa de ter um perfeito equilíbrio dentro do organismo. Ele perde aquela constância de uma programação normal e ele começa a se alterar e aí gerar doenças, as doenças autoimunes. Então, quando a gente tem uma doença infecciosa, é porque venceu essa barreira imunológica. Então, você teve uma pneumonia, por que você não se defendeu? Porque o seu sistema imunológico, as suas células de defesa, desde os glóbulos brancos aos anticorpos, então esse sistema acabou falhando de alguma maneira. E não tem como controlar, mas isso tem uma relação com a genética da pessoa, certo? Então, o sistema imunológico, ele é muito interessante, mas muito mesmo, porque a gente depende dele por uma condição de homeostase, por uma condição de saúde. E às vezes a gente diz assim, olha, a alergia, certo? Tem assim algumas situações imunológicas. Então, quando você entra em contato com a criança, entra em contato com o leite e desenvolve uma alergia, forma um anticorpo. Algumas vezes forma, nem sempre forma, chamado IgE. Quem produz? O sistema imunológico. Quando você não consegue adequar isso, você altera, o sistema imunológico não consegue vencer isso, você tem sintomas alérgicos. Então, o sistema imunológico, ele depende de uma condição genética, certo? E tem mais coisas para frente, Marcos. E a gente quer mencionar nesse terceiro bloco para mostrar como é que esse sistema imunológico funciona e quais são os outros fatores que faz com que os nossos filhos fiquem doentes, e a gente também, né? Mas aí a gente volta para o terceiro bloco, Marcos. É isso aí, doutor. Rapidinho a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje aqui no Canal 4. Até já! Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos Maternais. Aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência. Que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo?
Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal, já estamos de volta com o Mundo da Criança de hoje, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Que bom ter aí a sua audiência, a sua participação, as mamães, os papais e em especial as vovós, né, doutor? Não podemos esquecer das valiosas vovós e vovôs que também acompanham este programa, assim como nós, é ou não é? Ele já está aqui, doutor Francisco, diga lá para fechar o nosso programa de hoje. Marcos, terceiro bloco, estamos chegando no nosso finalzinho, mais alguns minutinhos e aí a gente acaba vencendo essa programação do Mundo da Criança nessa sexta-feira. Sexta-feira sempre estamos aqui reunidos, meu parceiro de longa data, de longos anos, mais que 20, né, Marcos? Nós estamos aqui com esse tema, o Mundo da Criança. Que legal! Isso é um presente do Canal 4, nós agradecemos a direção sempre pela oportunidade, para que o pediatra possa exercer essa condição de tentar explicar, tentar divertir, tentar ordenar alguns fatos que possam prevenir as doenças em nossos filhos. Ninguém quer ficar com o filho doente em casa, nem em casa, muito menos no hospital. A gente não quer filho doente. E a gente precisa entender algumas coisas em relação a isso. E hoje nós estamos falando sobre o mecanismo de doenças e saúde. Como é que eu posso valorizar isso? Então nós falamos que tem alguma coisa que não depende da gente. Está aqui a genética, que tem uma influência grande sobre o sistema imunológico, que são os órgãos, são as células de defesa que a gente tem. Isso depende muito dessa combinação genética para o bom funcionamento do nosso sistema de defesa, nosso sistema de resistência às situações que estão sempre nos atropelando. Então o sistema imunológico é um elemento assim importantíssimo. Quando ele fica doente, ele pode até gerar situações contra o próprio organismo. Então existe, por exemplo, uma hepatite autoimune, certo? Existe lúpus, doença autoimune. Então várias doenças do próprio sistema imunológico. Mas ele é um elemento, é um grupo de células, de hormônios, de anticorpos que, olha, defendem a gente, né? Mas tem influência, além da genética, Marcos, esse sistema imunológico tem muito a ver com a alimentação, né? Hoje a alimentação, Marcos, é um item assim, dentro da medicina, maravilhoso, né? Comer bem, existem até os produtos saudáveis. Existem muitas regras que surgiram recentemente. Na criança, eu estou falando da criança. Hoje, a orientação qual é? Olha, não vamos dar suco no primeiro ano de vida, certo? Não vamos dar sal no primeiro ano de vida. É para prevenir doenças, para prevenir situações que possam facilitar as alterações do sistema imunológico, né? Então, fala-se numa alimentação sem açúcar até o primeiro ano, até alguns exageram, até o segundo ano. Por quê? Porque para evitar que a pessoa possa ter um diabetes lá na vida adulta. Porque os trabalhos mostram que há uma relação entre a alimentação do bebê e as alterações do sistema imunológico. Mas uma coisa que não é assim, não houve mudanças, Marcos, é o leite materno, cara. É muito interessante que o leite materno, ele é o elemento nobre, é aquele elemento que tem células do sistema imunológico,
tem um grupo de anticorpos chamado IgA, Marcos, que tem uma ação de proteção muito forte, que atua no sistema imunológico, reforçando esse sistema, dando força, exercendo uma ação de defesa extremamente interessante. Então aqui você começa a entender assim, por que eu preciso amamentar? Olha, a alimentação tem muito a ver com o funcionamento do sistema imunológico. E quando você está bem alimentado não é um dia. A gente fala bem alimentado desde a condição dentro do útero. Então aquilo que a mamãe come, está grávida, aquilo que ela está comendo, que ela está se nutrindo o filho, das condições de saúde dessa gestante, que ela se alimenta bem, ela já está exercendo uma influência positiva, Marcos, sobre o sistema imunológico do bebê. Aí nasce e você já dá o leite materno, que legal. Não, mas eu não tenho condição de dar, tenho um problema X, Y, etc. Não, você vai dar uma alimentação adequada, artificial, as chamadas fórmulas, mas a alimentação é muito importante para o sistema imunológico. Por que você está falando isso? Porque a alimentação pode não ser adequada para a criança? Sim. Nós temos, e hoje nós já, felizmente, não vivemos mais um problema, Marcos, chamado de desnutrição. São aquelas crianças que não se alimentavam direito, que não, por condições socioeconômicas mesmo, não é porque tinha uma doença, por uma condição socioeconômica. A desnutrição era assim, o fator predisponente, Marcos, para a mortalidade infantil. Por quê? Não havendo uma alimentação adequada, não havendo leite materno, não havendo um conteúdo de proteínas adequado, sabe? Você tinha um comprometimento do sistema imunológico. O sistema imunológico comprometido, isso iria facilitar doenças. Então, o desnutrido, a criança desnutrida, ela tinha um potencial de risco de doença infecciosa muito grande. Então, aquilo que nós entendemos assim, das doenças, como as doenças virais, por exemplo, não tinha vacina e não tinha uma alimentação adequada. Era um prato cheio para sarampo, que foi uma das principais causas de mortalidade no Brasil durante muito tempo. Né? Então, a alimentação, ela quando saudável, ela quando adequada, ela tem uma influência muito forte sobre o sistema imunológico. Você tem uma boa genética, uma boa alimentação, você está melhorando o seu sistema imunológico. Então isso é válido, Marco. Nós falamos hoje assim do bebê, do recém-nascido, do leite materno, mas vovó, sugestão para a senhora, alimenta corretamente. Se preocupe com a proteína que está comendo, reforce as proteínas, coma uma quantidade de fibras adequada, tenha uma nutrição adequada, e você que está crescendo, jovem, adolescente, não despreze esse item que o seu papai oferece, que a mamãe oferece. Tenha uma alimentação realmente proteica, calórica, com carboidrato, rica em fibras, em vitaminas, certo? Tem as frutas, tem os legumes, tem os grãos, tem as folhas, sabe? Tem o leite, tem a carne, são proteínas, tem ovos. Então, procure ter uma alimentação adequada. E isso, a gestante deve se alimentar adequadamente. Então, não é só o bebê. O bebê tem uma necessidade de uma nutrição, Marcos, porque isso tem repercussão lá para frente. E a gente trabalha com os bebês, com as crianças. Então, a gente valoriza muito a alimentação da criança, porque nós queremos que ele cresça. E não tem meios da criança crescer, Marcos, se não for com proteína. Ele precisa receber proteína. Então, é por isso que toma leite, principalmente o leite materno, ou as fórmulas. Por que não toma garapa? Não, porque não tem proteína. Nós precisamos que a criança receba proteína, porque isso tem uma influência sobre o sistema imunológico e é uma maneira de você evitar a doença. Né? Então, a alimentação é fundamental. Nós temos aqui uma influência, Marcos, do ambiente, onde você vive. E aí você tem os seus hábitos, os vícios,
a condição de higiene, as emoções, a atividade física, que a gente tem mencionado muito aqui, que tem influência sobre a alimentação, sobre o sistema imunológico. É claro que se você tem uma boa higiene dos alimentos, o seu sistema imunológico não vai sofrer. Se comer um alimento estragado, você vai alterar, você vai ter doença, né? Então, o ambiente é extremamente importante, como também esse ambiente, esses hábitos, a sua alimentação, as suas emoções, a sua atividade física é interessante, mas tem uma importância sobre a flora intestinal. Hoje não chama mais flora, chama microbiota. E essa microbiota, quer dizer, as bactérias lá de dentro do intestino, voltamos aqui, Marcos, tem uma influência sobre o sistema imunológico. Então veja essa complexidade que existe para você ter saúde, para você ter um perfeito equilíbrio físico, perfeito equilíbrio emocional, até as emoções, a depressão, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depressão, tudo hoje tem a ver com esse mecanismo extremamente interessante, desde a genética até o sistema imunológico, né? Então é preciso valorizar essas coisas e entender que até as bactérias do seu intestino são importantes na sua saúde. Essas coisas é que nós desejamos para você, papai, que seu filho tenha saúde. E esse é o mecanismo. Olha bem se isso está sendo cumprido aí dentro do seu ambiente familiar. É o nosso desejo que essas coisas aconteçam para que realmente o seu filho tenha saúde. E a gente complementa, claro, que a saúde tenha muito a ver com aquilo que você ensina. Então continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz a você, telespectador. É isso aí, doutor. Ótimo final de semana a todos. Fiquem na paz e até a semana que vem. Tchau!